Meu irmão, minha irmã, salve Maria, grande alegria. Nossa terceira aula sobre a forma ordinária do rito romano, entramos na liturgia sacrificial. Então o sacerdote prepara nesse momento sobre o altar o pão e o vinho que serão consagrados com uma gotinha de água e hão de se tornar o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, faça a sua colocação. Nós temos que acabar com a ideia de que o ofertório é material. A parte mais importante da missa para o fiel é ofertar junto com o sacerdote as suas intenções. E as pessoas às vezes ficam nessa, vai passar a cestinha, pegar R$2 aqui, passar lambuzar a mão de álcool gel. Não é isso. Não. E você perde o quê? O cerne do que está acontecendo. Então, ofertar com o sacerdote. E aí o sacerdote, para preparar aquele altar, ele incensa novamente aquele altar. E depois ele vai fazer um gesto que as pessoas acreditavam que cairia, não é, na reforma litúrgica, que ele vai fazer o único gesto na liturgia que não é um gesto funcional. Ele lava as mãos. Então ele lava as mãos e diz, ele reza o salmo, né? Então, lavo, né, então as minhas mãos entre os inocentes, não é? Então, e ele volta até o altar, lavai-me, Senhor, das minhas faltas, né, purificai-me dos meus pecados. Ele volta até o altar e inicia a liturgia eucarística dizendo: orai, irmãos e irmãs, para que, e aqui é um problema de tradução, ainda que o português permita que você junte duas palavras como meu e vosso e torne nosso, então meu e vosso que está assistindo. Então esse canal é meu e vosso, então é nosso canal. Então o português até permite isso, mas existe uma profunda diferença entre o sacrifício oferecido pelo sacerdote e o sacrifício oferecido pelo leigo. Porque é o meu sacrifício, que é o sacrifício do quê? Do sacerdote. Esse sacrifício é tornar nosso Senhor Jesus Cristo presente novamente sobre os altares. E o nosso sacrifício, que o sacerdote usa o termo vosso quando se dirige para nós, é o sacrifício do ministério leigo. São as nossas dores, as nossas alegrias, a nossa casa, os nossos pedidos, a nossa ação de graças. Que nós colocamos junto à patena. Então há uma má tradução aqui. Então não é nosso, é meu e vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui vem o fim da liturgia. Essa frase norteia o que é a liturgia. Nós dizemos: receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício. Para quê? Essa é a finalidade da liturgia. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e o bem de toda a Santa Igreja. É isso. Para que serve a liturgia? A liturgia é o culto público da Igreja para maior glória de Deus e santificação do povo. A liturgia é instrumental nesse sentido. Só que é um instrumental querido por Deus desde sempre para a nossa santificação. E inicia então o sacerdote, depois da oração do ofertório, aquele diálogo, não é? O mais antigo diálogo da liturgia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e nossa salvação. E o sacerdote então inicia o prefácio, que é como se fosse aqueles degraus até o altar. Porque é no altar que nós nos encontramos com o Cristo. Há vários prefácios para cada tempo, às vezes para algumas missas, né, algumas missas específicas, e nós encerramos, né, então, o prefácio cantando ao nos aproximarmos dos santos, junto com todos os anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo. É o canto da eternidade, é o momento onde há uma intersecção. Então, o céu, a liturgia celestial narrada no livro do Apocalipse, se faz presente sobre os nossos altares. É o banquete nupcial do Cordeiro. E aí, então, o sacerdote reza a oração eucarística. E aqui nós temos um adendo.
A forma ordinária do rito romano possui mais de uma oração eucarística, não é? A oração eucarística número 1 é a mesma presente no Missal de 1962, com uma tradução muito longe de ser ideal. Muito longe de ser ideal. A oração eucarística número 2, ela é baseada numa antiquíssima oração eucarística chamada Cânon de Hipólito, que é, por ser pequena, mais associada com os dias da semana. Tá? A oração eucarística de número 3, ela é uma oração eucarística mais próxima, então que tem um sabor próximo da número 1, mas que é muito associada com ação de graças. Então, é boa para domingos, para algumas festas, quando o sacerdote não deseja usar a oração eucarística número 1. Quando que o sacerdote pode usar a oração eucarística número 1? Sempre. Aqui na ordem terceira, o Frei Marcelo, em todas as missas, celebra apenas utilizando a oração eucarística número 1. Né? A oração eucarística número 4 é baseada nos cânons gregos, não é? Então é como se fosse uma oração eucarística grega. É muito longa, bem mais do que a 1, inclusive. E nesse caso é bom para ser utilizados em comunidades que tenham um bom conhecimento bíblico, porque ele começa com a criação, terminando com a Jerusalém Celeste. A oração eucarística número 5 é brasileira e é muito próxima daquilo que é a oração eucarística número 2. Depois você tem alguns adendos, não é? Então quem vê o missal aqui, não é? Percebe que existem mais algumas orações eucarísticas, não é? Então 4 e depois mais 3, não é? Que são as por diversas circunstâncias. Então algumas pela penitência, outras que falam de algumas outras realidades, da missa com criança. Então, tudo isso está aqui, essa oração eucarística. A oração eucarística é a grande prex, a grande oração que nós elevamos para Deus. Não é? Então, essa é a nossa grande oração que é elevada para Deus pelas mãos do sacerdote. É lá na consagração, que nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos e pelo verbo, né, pelas mãos e pelas palavras do sacerdote, transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito, muito importante de pensarmos. Algumas características. 1. Qual é a minha posição durante a oração eucarística? Depende. Minimamente ajoelhado durante a consagração. Se você é proibido de ajoelhar-se, ou por N motivos, você não consegue ajoelhar-se durante a consagração, que você se mantenha em pé e faça uma profunda inclinação no momento da consagração. Se você pode, então, permanecer minimamente de joelho na consagração, se for oportuno, e a igreja acredita que seja oportuna, porque ela diz onde existe a tradição que se mantenha, você permanece de joelho do começo da oração eucarística até o por Cristo. Tá? Segunda coisa, respostas. As respostas são sempre opcionais. Então, se o sacerdote não quiser, ele lê o cânon, reza o cânon sem a resposta da comunidade. O terceiro ponto que devemos enxergar aqui, nesse momento, não apenas a questão da postura, não é? Mas a própria forma da oração eucarística, é o término, não é, da oração. Toda a oração eucarística termina com a grande doxologia, não é? Que é o por Cristo. Também é uma tradução que está longe de ser ideal. Tá? Por quê? Porque no latim, o sacerdote ele pega a hóstia, né, na patena, o cálice, eleva e diz per eum cum eum. Então, por ele, com ele e nele. Mas, Michel, é a mesma coisa. Nós estamos falando de Jesus? Estamos. Não estou dizendo que não estamos falando de Jesus. Mas uma coisa é dizer por Cristo, com Cristo, em Cristo. Sim, estamos falando da patena e do cálice. Mas nesse momento eu estou apontando o cálice para vocês, a âmbula para vocês. Eu não sou sacerdote, mas o sacerdote nos aponta a âmbula, a patena, nos aponta o cálice e diz: por ele, por essa pessoa que está aqui, por nosso Senhor,
com Ele e nele, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Encerrando então esse primeiro ciclo de orações, passando para as orações preparatórias para a comunhão. A primeira delas é o Pai Nosso, que pode ser cantado, só que não naquela letra, que ficou conhecida pelo padre Marcelo Rossi, de ter gravado. Não tenho nada contra o padre Marcelo Rossi, mas aquela música especificamente serve para você cantar na sua casa, para você catequizar os seus filhos, mas não serve para liturgia, aquilo, não é? Depois, isso termina com uma embolia, não é? Então a ideia de que por vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, e aí o sacerdote passa a pedir a paz, não é? Essa oração pela paz é uma oração da qual nós temos, é uma oração apenas sacerdotal, mas que nós temos que seguir claramente e pedir, não é? Dá paz aos nossos dias. Quando se reza a oração, a ladainha de todos os santos tradicionais, há uma oração, não é? Que depois ela termina com 12 orações. Uma das orações diz assim: dai-nos aquilo que o mundo não pode dar, a paz. É isso que nós temos que pedir. Então o sacerdote dá a paz. Passando o período de pandemia, eu espero que não, mas enfim, passando o período de pandemia, as pessoas vão voltar a se saudar. Aí o que a igreja vira? Um fuzuê. Você vai dar a paz para o cara que está a 10 bancos da sua frente, vai tocar musiquinha, quero te dar a paz, o pessoal vai fazer dancinha, vai cair no chão, que não sei o quê. Pois bem, tudo errado. A paz que Deus quer nos dar é também uma paz entre os irmãos. Claro que é. Mas não é só isso. A paz do céu é santidade, a paz é fruto da justiça. A justiça é uma virtude de dar ao outro que é seu por direito. Quem que é o grande outro? Deus. E o que eu tenho que dar a Deus? Tudo. E é só a partir disso que me vem a paz. Qual que é o caminho proposto por São João da Cruz para chegar até a cruz, até o alto das moradas? Nada, nada, nada. Quanto menos nós, mais Deus. E é exatamente por causa disso que havia paz. Então, voltando de novo, eu espero que não volte, mas voltando à saudação para quem está na sua frente, para quem está do seu lado, para quem está do outro, e acabou. É 2 segundos de saudação. Tá? Porque senão o Nosso Senhor fica abandonado no altar. O padre vai fazer a dancinha da paz lá com os coroinhas e o Nosso Senhor fica jogado no altar. Horrível, uma coisa horrorosa, não é? E aí então, esse rito termina com o Cordeiro de Deus. Nós olhamos para aquele pedaço de pão partido e nós associamos ele àquele Cordeiro imolado, vencedor, glorioso do céu, dizendo: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós e dai-nos a paz. E aí, então o sacerdote volta-se para nós com uma partícula da hóstia consagrada e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há várias possíveis frases que o sacerdote pode dizer. E nós batemos no peito e dizemos como o oficial romano: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. E a partir daí, então, nós passamos para a comunhão propriamente dita. Na forma ordinária, então, o sacerdote comungou, o sacrifício foi oferecido. Tá? Não há necessidade de comungar em todas as missas, ainda que isso, se você está em estado de graça, é mais do que recomendado. Tá? Se você não está em estado de graça, primeiro vá se confessar, depois você comunga. Não é possível. A comunhão, existe aí uma ideia errada, de que a comunhão perdoa os pecados, cura a pessoa. Sim, sim, mas não os pecados graves, onde a gente deliberadamente pecou contra Nosso Senhor. Não dá, é impossível, não é? Pois bem, quais são as formas de comunhão, de receber a comunhão, a Santíssima Eucaristia, na Santa Missa, na forma ordinária? Na mão, em pé, então, com a mão esquerda embaixo da direita, pegando e comungando, na frente do ministro, sempre. Depois, em pé,
na boca, e para apontar isso para o ministro é necessário que você coloque as mãos para trás, porque senão o ministro não vai saber onde te dar a comunhão, não é? Ou de joelhos e na boca. A prática tradicional da igreja é de joelhos e na boca. Então isso é o mais importante. Se você comungou na mão, tenha certeza que não ficou nenhum fragmento na sua mão. Isso é extremamente importante. Sim? O sacerdote, depois de dar a comunhão, retorna ao altar, purifica os vasos, não é? E é muito importante que haja nesse momento um canto de comunhão, possivelmente um canto de ação de graças, não é? E aí nós partimos para os ritos finais, não é? Onde nós temos a oração depois da comunhão e a bênção. Não é? Então, no final, nós terminamos com a bênção, com o sacerdote, também esses ritos finais rezados da cadeira, e aí o sacerdote termina dizendo, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Nós terminamos dizendo graças a Deus. Entre a oração final e a bênção, é possível haver um momento para os avisos. Só que fique bem claro, quem vai dar o aviso, que pegue uma folha e que resuma-se a ler aquela folha. Eu já participei de uma comunidade onde um dos líderes daquela comunidade, era uma comunidade que ficava meio separada da matriz, vira e mexe um dos líderes ia para lá e começava a fazer uma homilia 2 de leigo. E o padre ficava na cadeira desesperado sem ter o que fazer. Só que quando ele via a pessoa se aproximando, ele não tinha o que fazer, ele estava preso. E a pessoa ia falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o povo vinha vindo a pessoa chegando, já punha os olhos para cima assim e falava, Jesus, é hoje. Não é? Por quê? Porque, pessoal, não dá. Não é momento para relato, não é momento para nada, é um momento de aviso. Não, domingo haverá 2 missas só. Durante a semana vai haver missa segunda, terça e quarta. O horário de confissão é isso. Reunião de tal equipe. É isso. Colocar, de certa forma, o mundo fora da missa dentro da celebração eucarística. E então, essa bênção é dada pelo sacerdote, que volta processionalmente até a sacristia. E aí, só para pensarmos aqui, o padre Roio Marim, ele aponta que assim, é necessário um momento de ação de graças depois da missa. Isso significa do momento que você comungou até um determinado momento, X minutos, para se ficar com o Nosso Senhor, não é? Lá dentro. Aquilo que os santos místicos tinham, né? E ficarmos com Ele. E nisso é extremamente importante para que a gente possa pensar das coisas funcionarem, não é? Então, dessa maneira na nossa vida. Então vamos lá. Primeira coisa, jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão e, ao mesmo tempo, pelo menos 10 minutos de ação de graças. Fazer ação de graças bem feitas. E não esqueçam, sair de casa, eu tenho que ter uma intenção daquela Santa Missa. Por aqueles que estão pedindo as minhas orações, pelos vivos, pelos defuntos. A missa é a oração perfeita e a oração que mais perfeitamente agrada a Nosso Senhor. Então, que nós possamos participar bem da Santa Missa, para que nós possamos retirar frutos espirituais da missa, fazer com que ela ressoe no nosso dia e que nós possamos, então, celebrar cada vez mais, não é? Esse grande triunfo de Nosso Senhor na Eucaristia e viver a Santa Missa de tal maneira que nós possamos participar dela plena, ativa e conscientemente, como reza o Concílio Vaticano II. Salve Maria e até a nossa próxima aula.